Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Não está a cuia não aí? Diminui um pouquinho o retorno para mim aqui, Biel, por favor. Curve suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus. Você reconhece que o Senhor se faz presente nesse lugar? Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, sim, Senhor, a Tua presença. Nós reverenciamos, sim, Pai, a Tua grandeza e a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos a Ti nesta noite, fala conosco mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações. Nós, sim, Pai, nos colocamos diante de Ti com temor e tremor, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, inclusive mudar a realidade das nossas vidas, depende exclusivamente do Senhor. Por isso, Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Sua palavra com reverência, pois a Sua palavra, ela é a verdade. A Sua palavra, ela é escudo para todos aqueles que creem. A Sua palavra manifesta em nosso meio, ela tem poder de transformar as nossas vidas. Sim, Senhor, não queremos de maneira alguma, longe de nós, tratarmos de qualquer forma a Sua palavra. Sim, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para Te ouvir, inclinar os nossos ouvidos à Tua voz, alinhar o nosso coração com a Sua palavra e Te obedecer. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Aleluia. Aleluia. Você está com expectativa, amados? Eu estou com expectativa, sabe, nessa noite. Eu estava com algo no meu coração para falar, seguindo praticamente o esboço. Nós estamos estudando sobre o temor do Senhor, amém? Sem esse nós não seremos nada. É em vão viver uma vida sem o temor do Senhor. É em vão tentar viver uma vida com Deus sem o temor nele. Como assim, pastor? É porque, amados, é muito atraente, é muito confortável, digamos assim, viver uma vida de amor no Senhor. Muitos dizem, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Mas muitos querem rejeitar, sabe, o Deus Todo-Poderoso como juiz, o Deus Todo-Poderoso como um Deus íntegro, como um Deus reto, como um juiz. E sabe, amados, e se nós não olharmos para essa grandeza também do Senhor, nós sabemos que Deus é grande em amor, Ele é amor, e Ele nos ama. Isso nós precisamos de fato crer, mas nós precisamos também saber e entender que Deus, Ele é um Deus reto, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que trata, com toda a responsabilidade mesmo a Sua palavra. Deus, Ele não fica preso à Sua palavra, aquilo que Ele fala é verdade, e aquilo que Ele promete que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? E nós estamos falando sobre o temor do Senhor, mas dentro do princípio de falar do temor do Senhor, tentando achar o melhor lugar aqui para ele não ficar dando pancada na caixa aí. Aleluia. Dentro desse assunto sobre o temor do Senhor, nós precisamos entender como Deus trabalha. E uma delas, ou melhor dizendo, a única, Ele trabalha com um alinhamento. Ele trabalha com 3 coisas nesse alinhamento: é ordem, glória e julgamento. Diga ordem, glória e julgamento. Mas, amados, o mais importante de todos aí, digamos assim para nós, seria a glória do Senhor. Amém? Quantos aqui desejam ver a glória do Senhor? Você deseja ver a glória do Senhor? Eu quero dizer para você nessa noite que Ele deseja mais do que você. Às vezes as pessoas elas até falam assim, ninguém pode ver a glória do Senhor, baseado em uma palavra que está lá na antiga aliança, mas essa não é a verdade. Deus, Ele quer manifestar a sua glória para mim e para você. Amém?
Ele quer manifestar da sua glória para mim e para você. Mas existe uma maneira dele manifestar essa glória. E uma das maneiras que ele faz é de uma forma, segura, melhor dizendo. Como assim, pastor? Segura. Porque ele sabe que a glória dele é poderosa. E se a glória dele for manifesta de qualquer jeito, vai trazer danos para mim e para você. Foi por isso que Jesus disse: eu quero ver a tua face. Ele disse: não, Moisés, você não pode ver a minha face. Porque Moisés ainda não estava preparado. Moisés ainda não tinha sido transformado para poder ver a face do Senhor. Mas ele diz: eu vou deixar você vislumbrar um pouco, vou deixar você experimentar do que é a minha glória. Mas não é que Deus não queira se mostrar para a glória. Quando o povo diz: vai Moisés, fala com Deus e tu fala conosco, para que não morramos. E depois Deus vai dizer que o povo estava certo. Deus vai dizer: não, se esse povo se aproximasse de mim como eles estão, de fato eles iriam sofrer dano. Mas Deus, ele providenciou, ele moveu os céus e terra para que ele possa manifestar da sua glória para mim e para você. Amém? Você se alegra com isso? Mas, amados, antes nós vimos um pouco sobre a grandeza do Senhor. Porque foi necessário nós aprendermos um pouco sobre a grandeza dele, para você ter um desejo de conhecer quão grande ele é. Porque até então, se você não sabe que ele é grande, poderoso, lindo, nós cantamos aqui: lindo, lindo és. Você consegue mensurar a lindeza de Deus? O quão lindo ele é? Nós precisamos olhar para a própria palavra de Deus, ele dizendo quem ele é, e não quem você acha que Deus é. Você sabia que você adora um Deus que você criou? Vou dizer de novo: você sabia que você adora a um Deus, você obedece a um Deus que você imagina? Então, amados, se nós imaginarmos que Deus é de tal forma, nós vamos adorar como nós imaginamos que Ele é. Então nós precisamos ver Deus não como nós imaginamos, não como a nossa capacidade, mas de fato como Ele é. Pastor, e nós podemos ver como Ele é? A sua palavra diz que um dia nós veremos face a face. Oh, aleluia! Nós veremos face a face. Eu não sei você, amados, mas há uma expectativa no meu coração. Há uma expectativa no meu coração para contemplar a glória do Senhor. Para contemplar a grandeza dEle, a beleza do Senhor. Olhar na face dEle e dizer: Senhor, santo, santo, lindo, lindo Tu és. Verdadeiramente. A palavra vai dizer que nós devemos clamar em nossos corações para vermos a glória do Senhor. Por quê? Porque Ele quer se revelar para mim e para você. Se Ele não quisesse, era em vão, né? Quantos sabem que você não vai conseguir nada contra a vontade de Deus? As pessoas, elas não entendem qual é a vontade de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, me mostra a tua glória. Não, Ele quer. Agora, eu e você é que precisamos desejar. Nós precisamos desejar ver a glória. Mas aí o Senhor, Ele tem um cuidado de dizer como é que eu e você podemos ver a glória do Senhor. Porque Ele quer que você veja, Ele quer que você contemple, mas que você continue vivo. Ele quer que você veja, que você contemple e você continue de pé. Amém? E a semana passada nós começamos a falar sobre isso. Que Deus, antes dele manifestar a glória dele, primeiro Ele traz ordem. Antes de Deus manifestar a glória do Senhor para mim e para você, Ele vai trazer uma ordem na nossa vida. Ele vai trazer um alinhamento, um ajuste necessário nas nossas vidas para que nós possamos ver a glória do Senhor. Senão, a gente não vê. Falando de glória, a carta aos Hebreus, ele fala sobre santidade também, que está justamente ligado a um alinhamento, a uma ordem. E a palavra diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe, irmãos, e uma das coisas que eu percebo pelo Espírito é que Deus não quer que eu e você sejam enganados. Você crê, você percebe a bondade do Senhor? Ele não quer que você viva uma vida inteira sendo enganado, achando que um dia você vai poder contemplar a grandeza dele sem estar da forma como Ele deseja que você esteja. E aí nós começamos a falar
sobre uma ordem para que Deus possa manifestar a sua glória. E uma vez que Ele coloca uma ordem e a glória do Senhor é manifesta, aí nós temos que continuar com um grande cuidado. Por quê? Nós irmos para os braços do Pai, estar no braço do Pai como um Deus de amor, é maravilhoso. Você se joga, você se lança e de fato Ele te acolhe, Ele te abraça, de fato Ele trata de você, Ele ama, Ele demonstra o seu amor para você. Mas quando nós decidimos ir para a presença gloriosa do Senhor, nós temos que ir com temor e tremor. Inclusive, Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é, pastor? É eu me tremendo todo na presença do Senhor? Não, temor e tremor. É um respeito, uma reverência. Sabe, amados, eu já pude experimentar, eu não sei você. Quem aqui já experimentou da presença do amor de Deus sobre você? Você já? Você já experimentou daquele envolvimento? De repente você está num culto assim, e aquela unção maravilhosa, e o amor de Deus dizendo: vem filho amado, vem, eu quero te amar, eu quero sarar as suas feridas, eu quero te curar, eu quero te consolar, eu quero te confortar, eu quero te fortalecer, eu quero mostrar para você que eu não sou mau, eu sou bom, eu quero cuidar de você, eu quero fazer você crescer. Você ainda é bebê, você ainda é criança, e por isso eu estou depositando, derramando o meu amor sobre você, para que você cresça em amor. É maravilhoso. Dá vontade de não sair mais dali. Sabe, um dia em casa eu experimentei nesse momento, foi maravilhoso. Eu levantei de madrugada para orar. Na verdade eu não levantei, Ele me chamou, porque Ele nos chama, amém? Ele quer o tempo todo uma conversa comigo, com você. Ele diz: orai sem cessar, porque oração é uma conversa, é um diálogo. Ele está dizendo: fale comigo sem parar, fale comigo sempre. Eu quero estar falando com você, eu quero estar em comunhão com você. E eu me levantei muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente é meio religioso ainda. E eu levantei, o Senhor me convidou para estar um momento com Ele. E eu levantei minhas mãos: ô Senhor, ô Pai, procurando Deus lá nas alturas. E Ele disse: ei filho, eu estou aqui. Uau, quando Ele falou isso, aí as pernas tremeram, o coração palpitou, que saiu pela boca. Ele disse: sente aqui, vamos conversar. E eu senti a presença maravilhosa, manifesta do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali na minha sala. E nós podemos ter uma conversa maravilhosa, sabe, sem reserva. Mas, amados, eu já experimentei de outros momentos, em determinados cultos, que você tem cuidado até pelo respirar. Porque você percebe a presença gloriosa dele naquele lugar. E você sabe porque sabe. Quem tem o temor do Senhor, sabe porque sabe que qualquer movimento fora da ordem, você pode sofrer um dano. Não porque Deus é mau, mas é porque Ele é poderoso. Eu gosto muito sempre de falar, e não, pelo amor de Deus, eu lhe peço, não traga Deus, não diminua Deus a isso. É só uma analogia que eu gosto de fazer, que é o caso da subestação ali, por exemplo, de eletricidade. É um lugar que, para você se movimentar, para você entrar lá, você tem que entrar com todo cuidado. Lá é cercado, lá tem uma cerca de proteção e tem placas dizendo: não entre aqui. Para entrar lá, o camarada tem que se preparar, ele tem que entrar numa frequência para poder entrar naquele lugar de alta tensão, porque qualquer movimento dele, qualquer vacilo ali, ele pode ser fulminado. E, amados, eu vou dizer uma coisa para você, e aqui, isso daqui, a energia que existe aqui não se compara nada à grandeza do Senhor. Quantos eu estava aqui no dia que eu falei sobre a dimensão aqui da terra, mas aos olhos de Deus parece um carocinho de mostarda? É assim, amados. Nós sabemos que todo o ar aqui está cheio de energia. Existe uma energia aqui, mas Deus é muito mais do que isso. Eu já assisti vários vídeos dos eletricistas, profissionais mesmos, e eles têm todo um preparo. Primeiro, eles têm todo um equipamento para entrar naquele lugar, mas eles precisam entrar na frequência. Eles precisam ter cuidado tanto para entrar na frequência, como para sair dali também. Se ele sair de lá e tocar os pés no chão de qualquer jeito, ele se dá mal. E assim, amados, é a presença gloriosa do Senhor. Eu me lembro de um culto
um culto do Espírito Santo, verdadeiramente um culto da presença gloriosa do Senhor. Nós estávamos num acampamento, e eu lembro que eu estava com expectativas para ouvir uma palavra naquele dia. E o ministro que veio para ministrar naquele acampamento, ele é um professor do Rema, inclusive, ele é professor de uma vida de louvor. E ele veio para ministrar para nós, ele ministrou no sábado à noite, no domingo de manhã, a ministração dele foi, ele pegou um violão e cantou apenas uma estrofe de uma canção. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Eu posso estar invertendo aqui a ordem, mas ele ficou só repetindo isso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. A presença gloriosa do Senhor desceu naquele lugar e ninguém mais ousou a sair do seu lugar. Eu me lembro que eu estava encostado bem assim, é um ambiente, é um clube que costumam alugar-se para fazer eventos cristãos e tem meio que uma capelazinha, só que tem uma grade de madeira ao redor. Eu estava encostado na grade, mas dali eu não consegui sair mais. Eu posso dizer para você, foram 2 horas debaixo da presença gloriosa do Senhor. A única coisa que a gente ouvia era sussurros. Pessoas sendo transformadas, a presença gloriosa do Senhor tratando vidas ali, e de repente você via pessoas gritando mesmo no Espírito, mas gritando mesmo, chorando na presença do Senhor, coisas sendo tratadas, mas eu vi uma reverência na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque mais uma vez hoje o Senhor quer que eu fale sobre uma ordem, para que nós possamos experimentar da presença gloriosa dEle. Eu já me perguntei várias vezes por que nós não estamos desfrutando da presença gloriosa do Senhor. Amados, eu quero que você entenda isso, a diferença entre a onipresença de Deus, porque Deus é onipresente, amém? Ele está em todos os lugares, o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer lugar que você for, Ele está. Mas há uma grande diferença quando Ele manifesta a sua glória, quando Ele manifesta o seu poder. Eu acredito que conforme Ele abre, sabe, essa descarga mesmo da glória dEle, o perigo se torna maior. Porque nós vimos várias passagens na Bíblia, aonde Ele veio com a sua glória e pessoas sofreram danos instantaneamente. Mas o que é que o Senhor quer falar comigo nessa noite? É que a igreja do Senhor, ela está muito desatenta a isso. O púlpito tem sido um lugar que até tem se pregado muito sobre o amor de Deus. Mas eu vou dizer, os púlpitos têm sido mais um lugar onde se prega de um Deus qualquer. De um Deus que trata as coisas de todo jeito, que trata as coisas de qualquer jeito. Não, esse não é o Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Amém? Ele diz que todos que se aproximam dEle devem se reconhecer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é puro. A palavra vai dizer que o temor do Senhor é limpo. Então qualquer coisa impura na presença do Senhor é perigoso. Diga, qualquer coisa impura na presença do Senhor é perigoso. Aleluia. Mas uma das coisas, amados, que nos guarda e que mesmo que você esteja com um pouquinho de impureza, é o temor. Porque vai dizer também que o temor ele nos purifica. Mas se você vai com impurezas e achando que não, Deus é bom, ele me aceita assim de qualquer jeito, não se engane. Não se engane. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas. Aleluia, glória a Deus. Acredito que o Senhor quer falar algo nessa noite. Eu falei que nós devemos clamar em nossos corações para ver a glória de Deus. Se você
não quiser, não precisa abrir, mas lá no Salmo 63, e no versículo 1, o salmista vai dizer assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Oh, aleluia, aleluia. Você percebe que o salmista disse que ele desejou, que ele clamou por isso e por isso ele viu. Amém? Então está disponível para mim e para você também. Agora, primeiro nós precisamos desejar, clamar a Deus, mas antes disso nós precisamos nos alinhar, trazer uma ordem, amém? E aí nós vamos lá para Lucas capítulo de número 3, eu falei 1, foi? Lucas capítulo de número 3, perdão aí. Sabe, amados, e hoje nós estávamos no devocional, pela manhã. Quantos aqui têm acompanhado o devocional? Mesmo que não seja às 6 horas. Sabe, amados, Deus está trabalhando, amém? Nós tivemos uma mensagem aqui terça-feira e não torna isso comum, como foi falado aqui no culto de terça-feira. Eu acredito que estava alinhado totalmente com a questão do temor do Senhor. Você só torna as coisas do Senhor comum quando você não tem temor. Eu costumo dizer que é quando você está sendo um pouco desleixado mesmo. É a falta do temor. E aí hoje, quando eu estava no devocional pela manhã, saltou meu coração. Eu estava com um esboço pronto para dar continuidade em outra sequência aqui, mas o Senhor falou que é tempo de conserto. Amém? É tempo de conserto. E o Senhor disse que em vão buscar a glória dele sem se consertar. Primeiro, que por amor, por ele ser bom, ele não vai manifestar a glória para ninguém que não esteja de acordo com o que ele é. Porque senão vai sofrer dano, e Deus não quer trazer dano para nós. A não ser que você seja tão irreverente, de já saber e ir para a presença do Senhor mesmo assim, e aí você pode de fato aproveitar. Mas Deus, por amor, Ele quer falar um pouco nessa noite sobre concertos. E no capítulo 3, versículo número 3, diz assim: então, João Batista também, ia de lugar em lugar, em ambos os lados do rio Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se para mostrar que se haviam voltado para Deus e abandonando os seus pecados, a fim de serem perdoados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: ouçam, estou ouvindo uma voz que clama, prepare um caminho para o Senhor através do deserto. Prepare um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Verso 5 diz: aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireite os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. Verso 6: a glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. Verso 7: João Batista dizia às multidões que vinham para o batismo: filhos de serpentes, vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus? É por isso que estão querendo batizar-se? E aí no verso 8 ele diz: primeiramente deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. E não pense que estão livres porque são da família de Abraão. Isto não basta. Destas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O que é que nós vemos aqui, amados? João Batista foi um homem levantado, enviado por Deus. Nós percebemos aqui inaugurando-se um novo tempo, o tempo do qual nós estamos vivendo, amém? O tempo do qual nós estamos vivendo, porque aí João Batista ele estava preparando. A palavra do Senhor vai dizer que a lei e os profetas foram até João Batista, não foram até Jesus, foram até João, porque João começou a preparar o caminho para o Senhor. Mas aqui, amados, João Batista ele foi bem
sabe, bem ferrenho mesmo, foi bem direto, de como seria esse preparar, como é que deveria ser. E eu creio que alguém pode estar se questionando, mas pastor, eu já estou em Cristo, eu já vim para Cristo, mas a questão está se nós estamos de acordo com o que a palavra está dizendo, porque João Batista, ele foi levantado com muita ousadia para corrigir um povo que achavam que podiam vir para o Senhor de qualquer jeito. Ele chamou esse povo de raça de víboras, filhos de serpente. Ele diz: quem foi que enganou vocês? E o que eu percebo, irmãos, é que tem muita gente se enganando, porque estamos na dispensação da graça, na dispensação do amor de Deus, porque a palavra diz que Deus de fato derramou do seu amor em nossos corações. Mas amados, o que é que eu vejo? Se na antiga aliança Deus exigia que as coisas fossem mais rigorosas, quanto mais agora que nós estamos em uma aliança superior. E a manifestação da glória dele agora eu tenho certeza que será maior. Porque o profeta disse que a glória da segunda casa seria melhor do que da primeira. Ah, pastor, estava falando para Israel. Entenda como você quiser. Mas nós sabemos que o Senhor um dia manifestou a sua glória em uma casa que ele preparou, que foi Adão e Eva. Mas Jesus, que é o segundo Adão, veio preparar uma outra casa agora. E nessa casa a glória será maior. Oh, aleluia! E eu tenho convicção, irmãos, que se Adão e Eva precisavam estar perfeitos, nós precisamos estar muito mais ainda na presença do Senhor. Pastor, não tem ninguém perfeito. Pois é, mas Deus quer a perfeição. Quer que nós nos aperfeiçoamos. Inclusive, o Senhor, quando subiu, levou o cativo ao cativeiro e deu 5 dons ministeriais para uma função, o aperfeiçoamento dos santos. Quantos são santos aqui? Você é santo, amém? Se você já entregou a sua vida para Jesus, você é santo. Santo significa separado. Para a santificação, você pode continuar sendo santo cada vez mais. Mas aqui João Batista, ele começa a alertar de que um povo estava querendo se aproximar. Vem um rei aí agora, tem um rei sendo anunciado, nós queremos esse rei. Nós queremos o que ele pode proporcionar para nós. Mas João Batista percebeu, guiado pelo Espírito, o Espírito Santo trazendo para ele instrução, ele diz: ei, raça de víboras, quem foi que vos enganou a vocês? Que vocês podem se aproximar desse Deus vivo de qualquer jeito. A gente pode olhar para essa palavra e pode pensar que João Batista estava sendo grosseiro, que João Batista estava sendo, muito duro, digamos assim. Não, ele estava sendo, de fato, firme. Mas João Batista estava agindo em amor. Quem percebe isso aqui? Porque ele sabia o que era que estava para vir. E ele diz: ei, não é dessa forma não, que senão vocês vão sofrer juízo. Tenham cuidado, não é desse jeito. Então, amados, isso traz temor para o meu coração. Traz temor para o seu coração também? Que uma vida em Cristo, nós estamos de fato, quando eu falo da questão de entrar numa frequência, que você pode entrar num lugar de alta tensão, Cristo foi o que nos capacitou. Cristo foi que nos deu essa cobertura, essa frequência que agora nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça e não correr o risco de ser consumido, de ser devorado pela presença do Senhor. Nos preparou para que nós possamos chegar perante a Deus e não ser como lá no monte que Deus disse: não é até aí. Agora Deus disse: filho, você conquistou algo que eu posso ter comunhão de próximo, mais próximo com eles. Mas nós precisamos entender que existe uma glória para ser manifestada para nós. Ele quer, nós devemos querer, mas para que isso se manifeste, nós precisamos nos condicionar para entrarmos na presença do Senhor, para poder desfrutar da glória do Senhor, da presença manifesta dEle. Aleluia. E aí João Batista, ele diz assim: primeiro, deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. Do que era que João Batista estava falando? De arrependimento. Do que é que nós precisamos entender? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender sobre isso. Nós falamos aqui anteriormente sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, e uma delas é arrependimentos de obras mortas.
Para você ser um participante da vida em Cristo, a primeira coisa a ser feita é arrependimento de obras mortas. Mas o que nós temos visto é que muitos têm vindo para Jesus, têm levantado as suas mãos e dito: Senhor, te recebo como meu Salvador, mas nunca olhou como é receber Ele como seu Senhor, porque Ele é um Senhor soberano, Ele é um Senhor que tem decretos, que tem ordem, que tem um meio pelo qual nós devemos viver. E uma delas é se arrepender das obras mortas e passar a viver uma vida alinhada com o Senhor. E o que nós percebemos ainda, irmãos, é uma igreja vacilante. É uma igreja vacilante, querendo, pedindo a glória de Deus, mas sem se preparar para esse momento. Amados, vou dizer uma coisa para você. Não veremos. Não veremos. Não veremos. Eu estou falando bem claro isso pela palavra. Não veremos a glória do Senhor se não nos consertarmos. E se for para arriscar, para ousar fazer isso, a gente vai sofrer danos. Mas Deus está falando comigo, com você aqui hoje. Eu sou o primeiro a ser ministrado, irmãos. Eu desejo, eu anseio, eu faço como salmista. Eu clamo ao meu coração: Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua presença gloriosa. Eu quero ver a manifestação do seu poder. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. João Batista, ele alertou para esse povo. E ele diz: não pense que estão livres porque são da família de Abraão. A mesma coisa o Senhor pode dizer hoje: não pense que estão livres só porque agora eu faço parte de Jesus. Não, amados, uma hora Deus, que é reto, que é juiz, vai vir com o julgamento. E inclusive, alguns você pode sofrer por antecipação. Alguns talvez são adiados. E eu estudando um livro, talvez aqui alguns conhecem, John Bevere, ele fala sobre o temor do Senhor. Eu estou lendo um livro dele que é maravilhoso. E ele fala uma coisa, ele diz: o julgamento pode ser adiado, mas não cancelado. O julgamento pode ser adiado, e muita gente está se confiando nesse adiado do julgamento, porque Deus é bom, longânimo. Eu fiz, está vendo? Não aconteceu nada, não deu em nada. Eu já fui tentado a isso, amados, sabia? Eu já cometi erros, mas o que me fez mudar desse erro foi o temor do Senhor. Mas o inimigo, ele diz: está vendo? Você fez, não aconteceu nada. Mas o Espírito Santo diz: o julgamento um dia chega. Se você continuar fazendo isso, a conta um dia chega. A conta chega, irmãos. Deus é justo. Amém? Vocês estão recebendo algo nessa noite? Aleluia. Ele diz: não pense, não se engane. Mas veja o que ele continua dizendo. Olha o verso 9. Deus, irmãos, ele sempre avisa antes. Você sabia disso? E eu creio plenamente que ele está nos avisando hoje. Aí João Batista, ele vai dizer: o machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda árvore que não der bom fruto será derrubada e atirada no fogo. Isso gera temor para você? Não é medo não, amém, amados? Eu não estou aqui trazendo medo para você hoje. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se solta, se desarma. Não fica com medo. Porque Deus, ele não mete medo. Isso não é uma ameaça, amém? Porque muitos dizem: está vendo aí? Deus está falando, ó, cuidado, viu? Não, não é uma ameaça, é um aviso, com antecipação. Quando foi que Deus falou isso? Há mais de 2000 anos atrás. Ele está avisando para o seu povo, diz: ei, o machado já está posto à raiz. Para quê? Para toda árvore que não der fruto, vai ser cortado. Você crê que a palavra do Senhor é a verdade? Você crê que aquilo que Deus fala, ele vai cumprir? Então, amados, o que eu percebo? Muitos podem pegar isso aqui e dizer: não, isso aqui era dos judeus, era para o povo lá. Não, ei, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, pegue pelo Espírito. Há um machado posto na minha e na sua raiz.
se não der frutos. Se não der frutos, vai ser cortado. Não se engane ninguém. João aqui, amados, ele foi ferrinho nisso mesmo. Ele trouxe bem claro: o machado do seu julgamento está posto à raiz. Agora, se você der fruto, o que é que o Pai vai fazer? O que é que Jesus disse lá em João 14? Ele limpa, para quê? Para que dê mais fruto. Mas o machado continua lá, até que um dia nós estaremos livres disso. Ah, pastor, eu pensei que o machado já tinha sido tirado. Não. Ordem para a manifestação de uma glória. Mas qualquer irreverência, qualquer movimento, qualquer coisa de menosprezo perante essa manifestação da glória, você pode sofrer um julgamento. E eu tenho certeza que o Senhor está preparando, porque a próxima semana nós falaremos dos julgamentos. Eu não estou falando do julgamento hoje ainda. Eu estou falando de uma ordem. Então, o que foi que João Batista veio fazer? Ele veio colocar uma ordem. Mas, amados, as pessoas pensam que João Batista estava falando só para aquele povo. Não, está falando para nós também, irmãos. Porque dependendo do tempo que nós estamos vivendo, da estação que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos fazendo como aqueles raças de víboras que estavam vindo para o Senhor. Se a gente não tomar cuidado, a gente corre no mesmo risco de estar fazendo as mesmas coisas. Vindo todo dia para a igreja, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. E aquela coisa, todo somebody love, mas uma vida completamente fora. E Deus botando a mão nos seus olhos, dizendo: meu Deus, meu Senhor, se vacilarem na minha presença, se eu precisar descer, esse povo sofrerá dano. Mas Deus não pode deixar a coisa aí a levantar. De todo jeito, uma hora ele vem. Uma hora ele virá. Eu não sei, amados, como tem crente que tem coragem de falar Maranata. Eu estou falando sério isso, porque o Espírito Santo já me deu uma revelação poderosa sobre isso. Eu não sei como tem crente que tem coragem de falar Maranata, porque Jesus, quando ele vier, ele vai buscar aqueles que querem ele. Mas não só como Senhor, como Salvador, que querem ele como Senhor, que inclusive ele vem nos buscar para preparar. Eu gosto de dizer que Jesus vai vir nos buscar para ter 7 anos de descanso, de férias, para depois preparar para uma grande obra. Porque o reino do Senhor vai se estabelecer aqui na terra e nós reinaremos com Ele. Agora vamos reinar como? Só celebrando? Não. Exercendo coisas, fazendo coisas, trabalhando em prol do reino. Você cria expectativa para servir com o Senhor? Amém, amados? Mas, amados, dizer Maranata, venha Jesus, muitos estão querendo só dizer assim: Senhor, nos tira dessa vida aqui, nos tira desse mundo aqui, mas não está fazendo nada para isso. E é algo que o Senhor falou comigo um dia. O Senhor disse: filho, aqueles que estão vivendo a sua vida para si mesmo, eu não levarei. É forte. Não, eu não estou com tempo não de viver as coisas para Jesus agora. Não, o meu trabalho, não, a minha família, não sei isso. Jesus, amados, ele nunca vai fazer nada à força com ninguém. Se você hoje não tem entrega para as coisas de Deus, como é que vai ter entrega para ir para o céu? Se você não tem tempo de largar o seu serviço para vir oferecer algo do seu tempo na obra do Senhor, como é que você vai largar eternamente o seu trabalho aqui na terra? Não vai não, irmãos. Caia na real. O temor do Senhor vai fazer despertar isso na sua mente. O temor do Senhor vai fazer despertar isso no seu coração. Se você quer uma vida com o Senhor, se você quer um dia participar mesmo da glória permanente com o Senhor, nós precisamos alinhar o nosso tempo, a nossa vida com aquilo que o Senhor está fazendo. Aí no verso 10 diz assim: a multidão perguntou o que devemos fazer. Aí ele começa a discorrer. Eu não vou nem ler para vocês isso aqui, mas João deixa bem claro o que é que deve fazer, as coisas que nós precisamos fazer para que nós venhamos mostrar frutos de arrependimento. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Tem muitas árvores com uma folhagem bonita, sabe? Quando o vento bate, as folhas balançam para lá e para cá. Mas quantos lembram aqui de uma árvore que o Senhor foi procurar fruto e não achou? Aquela árvore mentiu para ele.
Aquela árvore mentiu para Jesus, porque era comum que uma árvore que tivesse folhas tivesse fruto. Jesus tinha poder sim ou não para discernir se aquela árvore tinha ou não tinha fruto? Tinha poder sim, mas ele foi lá. Ele disse, eu vou lá. Mas quando chega lá não tinha, ele disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E amaldiçoou. Se aqueles discípulos já estivessem na vibe de Jesus, ia dizer, eita, se deu mal essa planta. Mas eles só perceberam no outro dia. Senhor, a figueira que tu amaldiçoou, secou. Jesus disse, agora que vocês estão vendo? Na hora que eu falei ali, já entrou em juízo. Já entrou em ação. Amados, Deus não quer que nós soframos nenhum juízo. Amém? Ele não quer. Eu quero que você entenda isso. Ele não quer. Por isso já foi avisado antes. Amém? Na verdade, ele avisou bem antes. Pelo profeta. Esse povo aqui não era um povo que estava sabendo. Naquele momento. O que Lucas falou aqui é o que está escrito lá em Isaías 40. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele fala essas mesmas coisas, profetizando acerca de João Batista. Por isso, Lucas se escreve desse jeito. Eu vou ler o texto novamente, porque tem algo aqui bem interessante que eu gostei. E aí, ele diz assim, Isaías 40, versículo número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará. Quase não sai, é para se endireitar mesmo. E o que é áspero, eu gostei dessa palavra aqui. E o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor, diga a boca do Senhor, falou. Aleluia. Então está escrito, amados, aí João Batista, quando ele é levantado, ele vem justamente entendendo o que era que estava profetizado ao seu respeito. E ele foi aquele que foi levantado para começar a endireitar. Nós devemos, sim, amados, hoje o nosso foco é Jesus, mas nós precisamos olhar para o que está escrito aqui, a respeito de João ainda, que João falou a respeito de um povo que Jesus veio buscar, conquistar, a igreja dele. Nós temos que deixar a aspereza e aplainar aquilo que está desaplainado, amém? E aí, amados, eu comecei a buscar o Senhor e meditar sobre isso, porque eu vi que algo estava muito distante, muito, mas muito, muito, muito distante das verdades da palavra. Eu quero já encerrar essa mensagem. Eu acredito que não é no muito falar, mas o Espírito Santo, ele tem um propósito nessa noite. Para você que está aqui, para quem não veio, eu posso dizer que perdeu a oportunidade hoje. Mas eu creio, amados, plenamente, isso eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração, e eu gostaria que você não duvidasse, pois ainda continuar duvidando está muito longe da vontade do Senhor. Não crer no que o Senhor está falando está muito longe da vontade do Senhor. Não cumprir, não se posicionar, não fazer o que Deus está falando é não ter temor, é tolice, é coisa de tolo, é coisa de menino, é coisa de alguém que não entende o que é que está acontecendo. Sabe, amados, é o que eu vejo, por exemplo, se alguém vacilar e disser assim, eu vou mais uma vez usar referência àquele lugar ali, e dizer aqui nada, que é isso, eu sei muito bem, eu sou acostumado a lidar com isso, eu pego em fio de 220, tomo choque, não estou nem aí, eu vou entrar naquele lugar. E se ele vacilar, o que vai acontecer é que algumas pessoas vão lá depois ter um trabalho de tirar apenas as cinzas dele de lá. Sabe, irmãos, e eu estou crendo que Deus está preparando para a manifestação da sua glória.
Amados, desde que eu me converti, que eu comecei a ler as Escrituras, e é bom que você comece a ler a palavra do Senhor, e não menosprezar ela, porque mais uma vez eu vou dizer, isso é falta de temor. Você pegar um livro que está aí na sua mão, ler a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, e não considerar o que está escrito, ler uma coisa 500 vezes e achar que isso não é para você, isso é tolice. É você estar brincando com algo. Então aquilo que Deus já falou na palavra, Deus existe várias formas dele falar comigo e com você. Ele pode falar através de um sonho, ele pode falar através dos anjos, ele pode falar através do Espírito Santo, ele pode usar uma outra pessoa para falar com você, ele pode fazer uma árvore se movimentar e dar um sinal para você, com sinais, com alguma coisa. Deus vai nos avisar acerca das coisas que ele quer que nós façamos. O que eu vejo é que Deus não deixa ninguém desavisado. A gente costuma se alegar para isso, para as coisas, para as bênçãos. E quando vier uma manifestação da sua glória, sim, bênçãos vão ser estabelecidas, é claro, é inevitável isso. Mas as bênçãos não podem vir sozinhas sem a manifestação da glória dele. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, quer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Você quer as minhas bênçãos? Se prepare, porque eu não tenho problema em entregar aquilo que eu tenho para você. Mas eu não gosto de mandar, eu gosto de entregar. E quando eu for entregar algo poderoso para você, eu vou manifestando a minha glória. Havia uma promessa, e eu falarei sobre isso, se assim o Senhor me permitir, na próxima semana. Havia uma promessa de que seria derramado sobre toda a carne e sobre todo o corpo o Espírito do Senhor. Mas, começando em João Batista, Jesus, mais 3 anos e meio de preparação para esse povo, para poder preparar eles para eles entrar naquele lugar. Eu não sei se você já assimilou uma coisa, lá quando o Senhor manifestou a sua glória, também no templo os levitas eram 120. A palavra do Senhor vai dizer também que naquele dia que ele manifestou a sua glória, lá em Jerusalém também eram 120 discípulos que estavam ali e receberam da manifestação do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor, ele quer vir, ele vai vir sim, manifestando o seu poder. Mas amados, eu comecei a olhar para a palavra do Senhor, como eu falei, comecei a ler e considerar o que estava escrito. E por muitas vezes eu confesso, que eu me aproximava de pessoas e eu ficava me perguntando assim, peraí, uma vida cristã é para viver segundo o que está escrito ou é segundo o que estão vivendo? Porque se for para ser, eu não quero. Mas graças a Deus que o Espírito Santo disse, você pode começar a filtrar. Eu vou falar algo, irmãos, pelo Espírito aqui que aconteceu comigo. Isso chegou como revelação em um dia e eu vou compartilhar com você. Um dia eu estava sentado numa mesa com todo mundo se dizendo que era crente. Mas de repente o teor da conversa daquela mesa, o Espírito Santo tocou meu coração, algo estava me incomodando, algo estava me arranhando, e o Espírito Santo disse, levante daí, porque essa mesa não faz nenhuma diferença da mesa dos escarnecedores. Uma mesa de cristão sentado ali, amados, e eu decidi, eu preciso me levantar dessa mesa. Oh, já vai, tá bom, não. Só faltaram dizer, toma mais uma, como dizia no mundo, né? Só faltaram dizer assim, vamos descascar mais um aqui, vamos desgraçar a vida de mais alguém aqui, porque naquela mesa o assunto era pessoas que não estavam ali, e alguém que estava naquela mesa, que eu poderia pensar que estava, que era a presença gloriosa do Senhor, não podia estar. Porque a mesa de crente é lugar da glória do Senhor ser manifesta. Reunião de crente é para a presença do Senhor estar sendo manifesta naquele lugar. Eu decidi, irmãos, eu não quero me reunir com crente para estar falando da vida do seu ninguém. Eu não quero estar me reunindo com crente para não ser diferente da vida lá do mundo.
Eu decidi viver uma vida com o Senhor para ser diferente. Só quer ser o diferentão? Ou você é o diferentão, ou de repente você vai sofrer o dano junto com todo mundo. E eu vou dizer uma coisa, talvez Deus vai ser mais longânimo com esses que estão lá, porque eles ainda não conhecem. Mas eu e você temos olhado para a palavra, temos visto o que está escrito, e muitas vezes tratamos como qualquer coisa. Como eu posso dizer que eu carrego a presença do Senhor, e se eu sento numa mesa para falar mal da vida do meu irmão, se a palavra diz que eu não devo mais fazer isso? Como é que eu quero viver uma vida no Senhor, odiando o meu irmão, se a palavra diz que quem odeia o seu irmão é homicida, é um assassino? Alguém dessa forma me diga, tem o temor do Senhor? Não, irmãos, não tem. Mas eu percebi pelo Espírito, eu posso me separar disso. E um dia eu estava ouvindo uma aula, e o Espírito Santo, irmãos, por uma aula online, aquela aula não foi gravada para mim, ela tinha sido ministrada acho que uns três anos atrás já. Eu estava ouvindo falar sobre a matéria Gálatas, né, no Rema, e eu estava ouvindo pela Luminai, mas o Espírito Santo, Deus tem formas maravilhosas de falar comigo e com você. E naquela hora o professor parou para exortar a sala, mas eu que estava ouvindo, eu ouvi na hora, e o Espírito Santo disse, para o que você está fazendo. Exorte 2 pessoas aqui agora. Dentro do meu salão tinha 2 pessoas, crentes, falando mal da sua liderança, querendo receber fogo consumidor, né? E o Espírito Santo disse, ligue para a sua casa, fale com a sua esposa, blinde a vida dela, diga a ela que não se separe, caia fora disso. Todas as vezes que ela estiver num lugar, que o assunto daquela conversa for uma terceira pessoa, de que ela não é nem a causa e nem a solução daquele problema, caia fora. Não, irmão, vamos compartilhar aqui só para orar. Caia fora. Quando alguém chegar para você e dizer, está sabendo? Não, nem quero saber. Porque se você for alguém que é solução, saiba. Todos os dias eu louvo a Deus e eu digo, Pai, obrigado, porque tem muitas coisas que eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não permiti que me contasse. E essas coisas, amados, me levaram a entender por que a manifestação da glória de Deus não estava acontecendo. Porque eu desejo. Eu não desejava, eu desejo. Você deseja? Mas o Senhor começou a me conscientizar, dessa forma não dá. Amados, eu não estou aqui querendo, longe de mim, me gloriar. Mas eu entendi, existe uma forma. Eu ainda não estou, mas eu quero. Porque eu temo a Deus. Eu sei que nós servimos a um Deus bom, mas a um Deus poderoso e nós não podemos vacilar na presença dEle. Eu fui entender, irmãos, que pessoas que vivem uma vida de pecado é porque não têm um temor. Porque no temor do Senhor, o diabo te faz uma sugestão. Mas quando você lembra, você diz, não, de jeito nenhum. Longe de mim, Satanás. Longe de mim, Satanás. Eu lembro da história de José. Você sabe por que José não vacilou com a mulher de Potifar? Vai lá, ela vai dizer, Deus era com ele. Ele tinha o temor do Senhor. Aquela atitude jogou ele no calabouço. Mas ele disse, eu prefiro estar no calabouço, pois ter o temor do Senhor. Irmão, se não fosse o temor do Senhor, ele tinha caído nos laços dela. O que vai livrar eu e você de cair nas armadilhas do diabo, o que vai livrar eu e você de cair na cilada do diabo, é o temor do Senhor. Primeira coisa, que quando o diabo lançar alguma coisa, você vai correr para a palavra e dizer, está de acordo com a palavra, sim ou não? Se não está, você vai chutar. Se você não tem o temor do Senhor, você nem vai lembrar que existe uma palavra do Senhor. Você vai achar bonito, porque foi assim com Eva. Ela não se atentou para o que Deus tinha dito. Quando alguma coisa surgir para você, alguma proposta, olhe se está de acordo com a palavra. Vá para a palavra e, peraí, deixa eu ver se aqui está de acordo. Hoje, amados, muitas vezes chegam coisas propostas para mim que querem resposta imediata. Digo, ou não. Deixa eu ir para o Senhor. Deixa eu orar e ver isso aqui. Deixa eu perguntar ao Senhor. Deixa eu consultar aquele que é o Pai da sabedoria. Agir na sabedoria humana é loucura, irmãos.
E isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tem evitado alguns erros na minha vida. Eu ainda erro, eu não estou perfeito ainda, amém? Se junte a mim. Eu não estou perfeito, mas eu estou buscando isso. Eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar a sua face, eu quero buscar a sua glória. E quando eu passei a considerar isso, como está escrito lá na palavra do Senhor, lá em Atos, que havia um povo que era nobre, que examinava as Escrituras para ver se tudo era de fato como estava escrito. É nobreza e temor. Deus vê em alguém que tem temor que chama de nobre. Onde estão os nobres do Senhor aqui? E você ir para a palavra e dizer, peraí, deixa eu ver se realmente está escrito, se é assim. Eu passei a fazer isso. Mas quando eu passei a fazer isso, exatamente lá no livro de Atos, que é uma sequência, né, do que Lucas começa a escrever aqui. Você sabia que o livro de Atos não terminou ainda? Eu vou dizer de novo, você sabia que o livro de Atos não terminou ainda? Ele continua sendo escrito. Ele continua sendo escrito. Que nós possamos ser relatos para uma futura geração que está vindo aí. Que nós possamos ser exemplos, amados, para uma próxima geração que está vindo aí. Sabe, amados, eu creio que nós somos a geração que vamos trazer a glória de Deus. Eu creio que nós somos a geração que vamos ver o avivamento nessa terra. Eu creio que nós somos as gerações que vamos viver de fato os últimos dias aqui. Mas Deus, Ele fará, mas aqueles que não estiver alinhado sofrerão julgamento. É inevitável. E aí eu me pergunto, a palavra do Senhor, como eu falei, diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Irmãos, eu não sei você como você tem lido a sua Bíblia, mas eu motivo você a esses dias começar a estudar um pouquinho. Vá para o livro de Atos. Ah, pastor, mas porque ali eram os discípulos que andaram com Jesus. É porque assim, sabe, eles pegaram todo o poder de Jesus, o Espírito Santo veio sobre eles, é porque era só eles que eram poderosos. Isso é mais um engano seu. Esse é mais um engano. O Senhor disse que nós faríamos as mesmas obras, e mais, e maiores. Quantos aqui estão preparados para fazer essas obras maiores? Aleluia. E aí eu comecei a olhar, eu quero fechar essa mensagem hoje com nós aqui fazendo o autoexame de nós mesmos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Se você está em dúvida, eu quero confirmar com você hoje. Se tiver alguém aqui hoje que está em dúvida que é discípulo de Jesus, eu quero confirmar com você, se você quiser. Mas quando eu olho, amados, para a igreja primitiva, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja passou por tempos e tempos e tempos. Vamos ver a igreja primitiva, vamos ver um tempo da igreja perseguida, e assim vai. Mas, amados, eu creio que Deus não projetou uma coisa para começar de um jeito e terminar pior do que começou. E nessa noite eu quero convidar você. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nessa noite, no temor do Senhor. Eu comecei a falar de algumas coisas de mim como exemplo, mas você não pode tomar a minha vida como exemplo. Tome a palavra. Começa a olhar para alguns relatos do que está escrito lá em Atos, e começa a se olhar, porque a palavra do Senhor é um espelho para as nossas vidas. Eu pensei, irmãos, pelo engano, quando eu comecei a ler, eu vou relatar algo aqui. A Bíblia diz que Pedro, quando estava ali, operando, andando e pregando, a palavra do Senhor vai dizer que o povo colocavam pessoas enfermas na rua, para ver se quando Pedro passasse, a sombra dele passasse naquelas pessoas, e elas fossem curadas. Por quantos enfermos nós temos passado hoje? Dormir ao lado de pessoas enfermas, conviver com pessoas enfermas. Aí eu parei e perguntei, peraí, Senhor, não, eu quero entender isso aqui. O que é que está acontecendo? Isso foi para esse tempo só? Foi só para esse povo aí, foi só para esses bonitão aí, para esses privilegiados, ou é para toda a sua igreja? E o Senhor confirmou meu coração. Eu não sei o que Ele tem falado para mim e para você, mas para mim Ele disse, não.
a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. O fim da igreja também será melhor do que o começo. Eles foram bons, eles foram fiéis, mas eu tenho algo preparado para os últimos dias. Eu tenho algo preparado para manifestar naqueles que tiveram o meu temor. Porque a palavra diz que aquele povo andava no temor do Senhor. Sabe, irmãos, o que é que faz isso? Pedro se levanta e prega uma mensagem, 3.000 vidas são alcançadas para Jesus. Logo depois ele torna a pregar de novo e mais 5.000 vidas vêm para Jesus. O que você diria de um culto, de 2 cultos e a gente alcançar 8.000 vidas para Jesus? Eu não me conformo, irmão. Se você está conformado, eu vou dizer uma coisa: está longe do temor do Senhor. Eu não estou conformado com isso. Eu não estou conformado de ver uma igreja, sabe, desatenta, como a palavra diz, alheia à vida de Deus. Não podemos andar por aí alheio das coisas de Deus. Ei, irmãos, anda preparado, anda no temor do Senhor, porque Deus pode ainda te usar. Ele diz: eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo Deus. Deus pode sim usar eu e você. Amados, está um negócio calmo, está um negócio nojento, está um negócio, sabe, morno. E quando você vai para Apocalipse, Deus diz que aqueles que estão mortos, Ele está a ponto de vomitar da sua boca. Foi outra palavra que o Senhor falou comigo. Eu disse: Senhor, eu não quero te causar náuseas. Quem aqui já vomitou alguma vez? Eu não sei o que é pior, se é o vômito ou se é o enjoo que você passa muito tempo. Pare para pensar, eu estou falando dessa forma para você imaginar o que a gente pode estar provocando para Deus. Uma vida morna, sem o temor do Senhor. Está causando náuseas no Senhor. Enjoo. Onde Deus diz: eu quero uma igreja fervorosa. Eu quero um povo no fervor do Espírito. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida, mas se você se alinhar no temor do Senhor, amados, eu tive essa direção no Espírito Santo de falar sobre isso, porque Deus me alertou para alertar o seu povo. Eu não tenho responsabilidade com nenhum mais. Em outros lugares, lá cada um vai ter responsabilidade com eles. Mas eu tenho responsabilidade com vocês. Eu tenho responsabilidade com a minha vida, com a minha família e com aqueles que estão congregando comigo. Assim como o João foi levantado para falar. Talvez hoje eu seja um João que estou sendo levantado para falar. Mas você também pode ser o João que vai ser levantado para alertar um povo que está desatento, um povo que está querendo vir de qualquer jeito. Mas Deus não é um Deus de qualquer jeito. A casa do Senhor não é casa de mãe Joana. Existe um rei. Esse rei tem ordens. Ele é um rei glorioso, majestade e poder. É o que define ele. Quero convidar você para ficar de pé.